Masterfans, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje nós vamos conhecer a ferramenta VizPro, uma ferramenta para poder criar efeitos paramétricos dentro do SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, vamos conhecer mais essa ferramenta que foi um pedido do desafio. A ferramenta VizPro ela é utilizada para criar objetos paramétricos a partir do SketchUp, e você pode também criar dentro da própria ferramenta essas configurações para poder manipular objetos de forma muito interessante. Essa é uma ferramenta paga, ela custa cerca de $99, mas você pode baixar a versão trial para poder testar a ferramenta por 15 dias. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você poder baixar a ferramenta e começar a trabalhar nessas configurações. Essa é uma ferramenta muito específica, ela vai te dar uma qualidade muito grande de configuração paramétrica. Ela tem diversas opções e a gente nessa aula vai ter uma visão geral para a gente poder conhecer a ferramenta e saber a sua utilidade. Então vamos lá, vamos começar a conhecer a ferramenta. Vamos deletar nossa personagem primeiro e em seguida abrir as configurações do VizPro. Nessa janela nós vamos ter centenas de configurações para poder trabalhar no nosso modelo. O que nós vamos ver nessa aula é uma visão geral para a gente começar a colocar em prática essas funcionalidades. A ferramenta VizPro ela é muito interessante para você poder criar design de produtos, para você poder criar projetos de arquitetura de uma forma paramétrica muito avançada. Para que a gente possa começar a entender a ideia, a gente vai começar criando uma forma muito básica. Em seguida nós vamos transformar esse objeto em 3D e colocá-lo no SketchUp com uma função. Vamos lá, para a gente poder começar, a primeira coisa que a gente precisa entender da ferramenta é que nós precisamos ter uma forma. Essa forma pode ser um objeto 3D ou simplesmente um objeto 2D. Vamos selecionar na opção Primitive. Você vai encontrar aqui diversas formas geométricas para a gente poder aplicar no nosso projeto. Nós vamos selecionar nesse momento a opção Círculo. E você vai perceber que quando criamos essa configuração, ele adiciona as configurações do objeto do lado esquerdo e a pré-visualização do lado direito. Essas configurações que nós vemos nessa opção que ele chama de Nodes, nós temos o preview da ferramenta. Clicando nessa configuração para poder habilitar ou desabilitar, dando duplo clique, você consegue ver que nós ligamos e desligamos essa visualização da geometria. Nesse momento nós temos apenas as linhas. Também temos a configuração da própria geometria para poder exibir esse objeto. Nós temos o raio e temos a definição do parâmetro na última opção, que é exatamente o nosso círculo. É com essa configuração que a gente vai conectar os outros objetos que nós precisamos. Vamos arrastar esse node para o lado e em seguida nós vamos clicar na barra de espaço para poder abrir a janela para poder criar um novo node. Você vai encontrar aqui nessa lista todas as configurações disponíveis no programa. De uma forma muito prática, eu posso digitar exatamente aquilo que eu estou procurando. E nesse momento o que eu quero fazer é criar a face desse objeto. Eu vou digitar aqui simplesmente wire, que são as linhas, tá certo? E selecionar a opção chamada Face from Wire, o que significa que eu vou criar a face a partir de uma linha, ok? Então vamos clicar para poder habilitar essa configuração e em seguida conectar o círculo à opção Wire. Olha lá, automaticamente ele já vai criar essa face. Perceba que até o momento no SketchUp a gente não tem nenhuma geometria, ok? Selecionando essa configuração, eu posso adicionar uma outra propriedade para poder criar um volume desse objeto. Clicando na opção Shapes, nós vamos encontrar também diversas opções para poder criar geometrias utilizando o VizPro. Vamos selecionar nesse momento a opção Prism para poder adicionar um volume a esse objeto e converter essa forma geométrica 2D num objeto em forma de cilindro 3D. Vamos selecionar a opção Face e conectar na opção Shape. Olha lá que legal. Ele automaticamente já cria essa forma geométrica. Se a gente quiser ver essa forma no SketchUp, nós vamos precisar adicionar uma opção para exportar esse modelo. E nós encontramos essa configuração no menu Sync. Selecionando essa opção, nós vamos escolher agora Shell Sync para poder exportar a forma. Vamos arrastar esse node para poder organizar o nosso projeto.
e em seguida conectar o nosso prisma nessa configuração Shell. Observe que nesse momento o objeto já passa a aparecer no SketchUp. Olha lá. Nesse momento você deve estar se perguntando: se eu criei essa geometria utilizando esse programa, qual é a diferença de eu criar um cilindro dentro do SketchUp utilizando a ferramenta Círculo e o empurrar e puxar? A grande diferença do Viz Pro é que você vai conseguir criar outros nodes ou outras configurações, tá certo? Para poder manipular essa geometria em tempo real dentro do programa. Olha só, nós vamos adicionar para essa configuração uma opção bastante simples chamada Slider. Olha lá, vamos clicar em Input, clicar em Slider, ele vai adicionar essa configuração ao meu modelo e eu posso controlar através dessa propriedade o raio da minha geometria inicial ou qualquer outra configuração que eu tenha disponível conectada nessa sequência. Olha só, clicando nessa opção e conectando a minha opção ao raio, você vai perceber que ao movimentar o slider, tanto na visualização aqui no programa quanto no SketchUp, nós conseguimos alterar essa forma geométrica. Olha só. Perceba que essa configuração é uma opção muito interessante para que você consiga controlar diversos tipos de objetos. A gente pode criar diversas sequências para poder manipular esses objetos. E como é que a gente vai fazer essas configurações utilizando essas propriedades? Vai depender do projeto que você quer criar. Então, o que nós vamos trabalhar dentro da ferramenta é exatamente criar testes. Vão existir sequências lógicas para você poder trabalhar na opção, como por exemplo, criar formas geométricas. Essas formas elas podem ser simples ou podem ser mais complexas se você juntar uma forma com outra, porque aqui também dentro da ferramenta nós podemos soldar geometrias, nós podemos recortar partes da geometria, criando configurações muito mais precisas. Para que a gente possa dar sequência aqui à nossa aula e conhecer outros parâmetros, vamos criar agora uma outra sequência, dessa vez utilizando o próprio SketchUp. Olha lá, eu vou sempre começar um novo arquivo para que a gente comece as propriedades do zero. Eu vou criar uma geometria básica no SketchUp para a gente poder importar para dentro da ferramenta Viz Pro. Eu vou criar essa forma geométrica e em seguida utilizar a ferramenta Mover para poder arrastar essa face. Vamos selecionar todo o objeto, clicar com o botão direito do mouse e criar um grupo. É muito importante que o objeto seja um grupo para que você consiga trabalhar da forma correta com o Viz Pro. Vamos selecionar a ferramenta em seguida e para que a gente possa importar esse objeto do SketchUp e fazer modificações com a ferramenta, nós vamos precisar primeiro carregar o objeto utilizando a opção Source. Aqui você pode selecionar diversos tipos de formas geométricas e também os materiais dentro do SketchUp para poder modificar na ferramenta. Vamos selecionar a opção Bewrap Source. Em seguida, vamos até o SketchUp para poder levar esse objeto para a nossa ferramenta. Basta você dar um clique e selecionar a opção para poder importar a geometria. Selecionando o node que está habilitado, nós vamos clicar em OK e já vamos ver a forma aqui no preview. Olha lá que legal. Para manipular essa visualização, você pode rotacionar o botão Scroll para poder aproximar ou afastar. Segurando a tecla Alt e pressionando o botão Scroll, você desloca o objeto. E mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, você vai ter a opção de orbitar o objeto. Nós vamos fazer uma modificação bastante simples aqui para poder conhecer a ferramenta. Nós vamos adicionar para essa visualização a opção Fillet para arredondar as bordas do objeto. Para poder configurar essa propriedade, nós vamos primeiro adicionar um componente chamado Bewrap Component. E com esse componente a gente vai poder definir qual é a parte do objeto que nós queremos modificar. Vamos conectar primeiro essa propriedade ao nosso componente, clicando em Bewraps e em seguida adicionar a partir do menu Shape a propriedade Fillet. Ok, vamos arrastar essa configuração. Para que a gente consiga conectar essa propriedade apenas nas arestas, nós vamos mudar no nosso componente, na opção Type, de vértice para arestas. Olha só que legal, basta dar duplo clique, selecionar a configuração Edges, ok. Em seguida nós vamos selecionar esse componente e conectá-lo à opção Edges para poder criar a geometria, ok?
Selecionando o nosso objeto inicial, que foi criado a partir do SketchUp, nós vamos arrastar esse ponto e conectá-lo também ao fillet. Olha só. Clicando nesse objeto, nós já vamos ver o que é que vai acontecer aqui na nossa geometria. Olha lá. Perceba que essas áreas já estão demarcando aonde o objeto será arredondado. Para que a gente consiga ver essa visualização do fillet, a gente precisa desabilitar o preview do objeto original. Olha lá. Basta você dar duplo clique nessa configuração e ele já desliga a geometria do SketchUp e começa a mostrar a nova geometria. Perceba que essa propriedade ela não vai aparecer no SketchUp nesse momento. A gente precisa exportá-la daqui para o SketchUp na sequência, ok? O que nós vamos fazer agora é utilizar a opção Slider para poder controlar o arredondamento dessas bordas. Basta você selecionar no menu Input a opção Slider. Vamos arrastar essa configuração para organizar o nosso objeto e em seguida conectar a propriedade Slider ao raio da geometria. Olha lá. Como o raio está muito grande, você vai perceber que ele não consegue criar pré-visualização. Nós vamos modificar essa propriedade simplesmente dando duplo clique na parte superior dessa ferramenta e em seguida definir o valor máximo para o slider de 0.05 e apertar Enter. Olha só. Com essa configuração definida, você pode manipular essa propriedade para um valor menor ou maior para poder criar o arredondamento das bordas do objeto. Perceba que essa configuração é muito precisa e dá uma qualidade muito grande à nossa geometria. Para que a gente possa visualizar esse objeto no SketchUp, agora nós vamos exportar utilizando a ferramenta Sync. Vamos selecionar a opção Shell Sync, arrastar essa configuração para poder organizar o nosso modelo e simplesmente conectar a opção Fillet a essa propriedade. Perceba que eu tenho que conectar essa configuração porque eu estou usando esses dois objetos para poder criar minha geometria nova. Vamos visualizar no SketchUp o resultado, olha lá. Nós vamos selecionar essa geometria e mover aqui no SketchUp para poder visualizar. Depois de você ter essa geometria pronta, você pode modificar todos os parâmetros, adicionar textura, criar cores também. E essas configurações estão disponíveis também na ferramenta VisPro, ok? Uma coisa muito interessante da ferramenta é o seguinte: depois de você ter essa geometria montada a partir do SketchUp, nós podemos manipular a geometria original e ele vai adaptar a nova geometria automaticamente. Olha só, vamos dar duplo clique para poder entrar dentro desse grupo. E utilizando a ferramenta empurrar e puxar, nós vamos arrastar esse objeto e você vai ver que ele vai modificando a geometria aqui, olha lá. Arrastando novamente, você vai perceber que a gente criou uma nova geometria. A gente pode aumentar essa forma. Nós podemos utilizar a ferramenta retângulo para poder criar uma abertura aqui nesse objeto. O que acontece aqui é o seguinte: como essa geometria ela foi alterada dentro do SketchUp e importada para o VisPro, tudo que a gente fizer nessa forma geométrica automaticamente será adaptado ao nosso objeto que criamos aqui. Olha lá. Muito legal, uma opção muito interessante para a gente poder trabalhar. Para finalizar essa aula, eu vou fazer agora uma sequência diferente. Nós vamos criar materiais para poder mesclar através do VisPro. Eu vou deletar a nossa personagem aqui. Criar um objeto no SketchUp, apenas uma face. Ok, vamos clicar em inverter, transformar esse objeto em um grupo, ok, e a seguir a mover algumas vezes. Olha só, nós podemos criar configuração de texturas através do VisPro também. Dessa vez nós vamos criar duas texturas diferentes. Eu vou selecionar aqui a opção paisagismo, escolher duas superfícies. Eu vou escolher essa superfície de areia e também aqui uma superfície em grama. Ok, em seguida nós vamos carregar esse material para dentro da ferramenta. Para poder carregar qualquer geometria, nós vamos sempre utilizar a opção Source. Vamos escolher Material Source e em seguida selecionar novamente a opção Source para poder escolher o segundo material. Clicando nessa configuração e em seguida na opção para poder importar, você vai poder escolher entre os dois materiais disponíveis para carregar nessa primeira opção. Eu vou escolher o material 1. Ok, ele já vai aparecer aqui, olha lá. Selecionando o material 2, nós vamos clicar nesse objeto aqui. Você pode selecionar na tela também. Clicando na configuração para poder importar, nós vamos selecionar o material e em seguida clicar em OK. Então, olha só,
Ok, nós temos os dois materiais aqui disponíveis na ferramenta. Então tem o material de grama e o material de pedra. E o que nós vamos fazer agora é mesclar esses dois materiais para poder criar uma nova textura. Basta você selecionar no menu material a propriedade Multiply Texture e em seguida simplesmente conectar essa primeira textura e essa segunda textura aqui. Então tem a textura A e a textura B conectadas, que vai me dar esse resultado aqui. Olha lá. Nós podemos manipular essa textura de várias maneiras também, tá certo? A gente pode aumentar o tamanho da textura, pode diminuir a configuração. A minha ideia nesse momento é apenas configurar essa propriedade para poder mesclar as duas texturas. Para que a gente possa ver essa visualização aqui na tela, nós temos a opção de Display para poder criar um preview da geometria. Então, olha lá, eu vou conectar essa propriedade nessa configuração e aqui nós vamos ter o resultado da nossa textura. Olha só. Para carregar a textura no SketchUp, nós podemos utilizar a opção Sync, selecionar agora Material Sync. Perceba que dessa vez a gente vai utilizar essa configuração e conectar essa propriedade ao material. Configurando essa propriedade, nós vamos até a opção no modelo no SketchUp e nós vamos encontrar a nossa textura aqui. Olha lá que legal. Você pode simplesmente clicar na geometria na tela para poder agora adicionar essa nova textura que nós acabamos de criar. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa ferramenta. Aqui nós tivemos uma visão geral para a gente poder dar os primeiros passos na ferramenta, que é bastante completa e vai facilitar muito a criação de projetos dentro do SketchUp. Só para lembrar, se você quiser aprender mais sobre o SketchUp e quiser colocar em prática conhecimentos avançados da ferramenta, não deixe de participar do novo curso SketchUp Master, que vai abrir vagas a partir do dia 9 de abril. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você poder receber em primeira mão as informações sobre o novo curso. Espero ver você lá. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!